Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do School Podcast, direto da convenção Minas Inc. E eu tô aqui do meu lado com Léo Freitas, bodypiece profissional aí de BH, cara conceituadíssimo, jurado em várias convenções, palestrando aqui no evento do Minas Inc. também. A gente vai bater um papo hoje sobre Piece. É o primeiro Body Piece que vem no School Podcast. Primeira pessoa que a gente vai falar sobre esse assunto. Então, se você gosta desse mundo de Piece, fica com a gente que vai ser muito massa. Você que não é inscrito ainda no canal, se inscreve para poder dar aquela força pra gente e bora pro papo. Léo, pra quem não te conhece, cara, faz uma apresentação sua aí, monstra. Então, me chamo Léo Leonardo, mais conhecido como Léo Freitas. Trabalho no ramo de PC já tem, profissionalmente, vamos pôr 15 anos. Mas eu digo que profissionalmente é uns 11 anos. Fui jurado de várias convenções internacionais e nacionais. Viajo pelo Brasil afora com congressos. Procuro evoluir sempre, né? Sabe? E, cara, questão de quem sou eu no mundo do piercing, cara, é, eu busco sempre estar evoluindo, tá ligado? E é isso. Léo, como que você começou nesse mundo piercing? Tipo, o que que te levou, o que que te fez ter vontade de começar a aplicar piercing, de fazer modificações no nos corpos de outras pessoas? Sim, então, comecei bem novo, vendo meu tio e na minha família olhando assim, e falou, pô, eu era muito novo, acho que eu tinha uns 8 anos, meu tio já tinha tatuagem, tinha alguns piercings, isso em São Paulo. E falei, pô, isso é bacana. Comecei a procurar, saber, olhar. E antigamente era muita discriminação. Meu pai falou assim: "Ah, não faz isso, isso não é certo, vai estudar, isso não era legal." Eu falei, foi passando o tempo, fui pesquisando, fui olhando, até que uma parte da minha vida, quando eu tava morando em São João del Rei, falei, pô, eu acho bacana, eu vou procurar estudar e saber como é que é isso. Eu tinha uns 14 anos. Fui no estúdio de um amigo meu, falei, pô, cara, eu queria aprender a fazer perfurações, entender como é que é isso e aquilo. Falei, bacana. Aí comecei a dar uma estudada e falou, ó, é desse jeito que faz um piercing, é dessa maneira. E meu tio também tinha um estúdio aqui em Belo Horizonte. Então tinha alguns meus primos e algumas pessoas que eu conheço também aqui faziam. Eu comecei a pesquisar, olhar, falei, pô, bacana. Aí eu falei, pô, eu preciso saber como é que é uma dor de um piercing. Meu primeiro piercing foi no nariz, um nostril, Aba nasal mesmo. aba nasal. E depois eu peguei e comecei a fazer tatuagem. Falei, pô, comecei a entender o que era um alagador. Falei, pô, acho que bacana. Aí comecei pequenininho. Eu vou falar, tá pequeno ainda, tá pequeno. Quantos E anos você vai de. tinha isso, Léo? Você Isso eu tinha lembra? uns 17 para 18 anos. Quando veio, eu falei assim, tá pequeno. Aí vai também de personalidade. Pierce e o alagador. Falei, pô, tá pequeno, tá pequeno. Quando veio, do tamanho que tá hoje, hoje tá 54 milímetros. Mas Nas duas? nas 50. duas. Eu pretendo até alargar um pouco mais por 60, mas vou esperar um pouco ainda. É porque é um vício sem fim, né? Você começa e tá sempre pequeno. Se é, parece sim, mas vai de personalidade. Você olha, ó, essa peça é bonita, essa joia é bonita, daí pra cá, chega quando você olha, pum, é maior. E vai conforme o tamanho, demora pra fazer, ou acha uma peça exclusiva, ah, só maior. As peças menores são mais fáceis de achar. Então, assim, é bem complicado. Mas eu falo assim, ah, 60 dá, eu fico assim, dá ou não dá. Mas aqui tá tranquilo. E que hora que você começou a fazer de forma profissional em fazer em outras pessoas? Foi quando eu vim pra Belo Horizonte, eu tava fazendo 21 anos. Eu comecei no estúdio do meu tio e meu tio falou assim: ó, pô, já que você faz piercing, tem um espaço aqui na loja, eu quero ver como é que você trabalha. Eu falei, pô, quase em casa de amigo, e eu nos estúdios, falei, pô, isso agora é profissional, agora eu tenho que fazer no cliente, né? Não posso errar. Eu falei, poxa vida, e agora? O que, que eu vou fazer? Aí a cliente chegou, eu atendi, cana, quero fazer um piercing no Tragos, eu, beleza. Na época, tinha pouca informação, eu, né? Falei, Tragos, falei, lá aqui, falei, ah, beleza. Fui, separei todo o material, fiz o Tragos. Aí todo mundo na sala, eu falei, meu Deus, eu não posso errar, não posso fazer nada de errado. Por aí foi perfeito, consegui, mas, nossa, suei demais. Meu tio S ficou nervoso, né? Fiquei bastante nervoso na época, mas ficou bonito. A cliente gostou. Cara, se eu não me engano, eu tenho ela no Instagram.
Só não sei se ela tem o piercing ainda, mas algumas pessoas daquela época que eu conheço ainda tem os piercings que eu fiz. Engraçado, outro dia eu tava falando, eu já me arrisquei nesse mundo piercing também, em 2010 até, de 2008 até aproximadamente 2014, eu sempre tatuei, desde 2004 eu sempre tatuei. Fiquei uma época colocando piercing. E eu tava conversando essa semana com a Body Pierce lá da loja. E falei, cara, por que os piercing de aço de antigamente ficavam? E hoje eu vejo a galera colocando piercing de aço e não dura mais, não segura. Parece que a pele criou resistência, né? Sim, mas foi evoluindo, né? Como o ser humano, tudo tem um estado de evolução. Antigamente o aço era muito bom, mas também tinha o titânio. Mas o aço antigamente, a pessoa usava muito, não tinha tanto informação com titânio, poucas pessoas tinham. Era bem complicado antigamente. Quem tinha era muito caro, era só na gringa. Vinha, poucos profissionais tinham, traziam, trabalhavam. E para você ter informação era bem difícil. E o aço cirúrgico naquela época era mais fácil, porque era mais fácil de adquirir, como que eu posso dizer? Mais acessível Mais mesmo, né? acessível na época. Em qualquer loja que você ia de material vendia. Sim, e também, Titânio era surreal. Tipo, questão de nossa, custo era muito era caro. caro também, era difícil de achar. E o aço também era um pouco difícil, mas a gente conseguia trazer um aço mais abaixo que falava assim: ah, é um aço japonês, Famoso mas 316L. 16L. Não, esse daqui é antialérgico, polialérgico, astringente, isso aqui você não vai dar mais, não é assim. Mas o que acontece é como agrotóxicos foi mudando, as pessoas foram tendo mais tipos de alergia, Sim. foram ficando mais alérgica e com o tempo vai mudando, isso vai evoluindo a pele. Então, assim, titânio sempre foi biocompatível. É muito raro alguém ter uma alergia em titânio. Ou inflamação pode acontecer sim, mas é muito raro. O aço já é uma joia compatível com contém níquel, anil, mercúrio, vários outros componentes para estar fundindo ali aquela peça de aço. Para estar chegando para a gente, antigamente não tinha tanta informação de falar, usa um autoclave, usa alguma coisa, tinha aquela sepsia. Não era tão como hoje a biossegurança a sepsia é. Algumas pessoas faziam, certo, corretamente. Outras não, faziam de qualquer maneira. Colocava álcool, germe rins, seja o que era. Então, a pista não dá problema. Dá sim. Se você não fizer da maneira correta e certa, vai dar um problemão. É bem complicado. Então, hoje em dia evoluiu muito os Sim. materiais, as joias evoluiu, os aços cirúrgicos também evoluiu, mas hoje em dia o certo, ideal usar é o titânio 316L ou titânio 1000, que seja que o mercado está chegando. Tem uma empresa fortíssima em São Paulo que abriu, que está vendendo o titânio, representando o Brasilzão dos piercings. É, muito massa. Léo, eu vou te fazer uma pergunta que eu acredito que a maioria das pessoas leigas se fazem o tempo todo quando veem um tatuador ou um body piercing e se perguntam, eu acredito, e perguntam. Eu te faço essa pergunta porque várias pessoas já me fizeram. É possível uma pessoa viver, ganhar bem e ter uma vida de qualidade trabalhando somente com piercing? Sim, sim, é possível sim. Você é um profissional dedicado, procura estudar, procura ter as melhores joias, ter um atendimento especial, ser excelente no que você faz, é possível sim. Só que você tendo loja ou não, você pode ganhar bem sim, mas também não é uma vida de luxo. Não é uma coisa que tipo o pessoal fala: "Ah, você ganha muito bem". Não, você tem que trabalhar bastante, tem que investir bastante para você também conseguir adquirir joias caras, adquirir tudo tem uma etapa de nível. Mas é possível sim viver bem com piercing. Eu vivo, já vai fazer 15 anos. Eu trabalho com piercing. É, Então, sim, eu falo justamente porque muitas pessoas de fora vê, ah, mas você trabalha só com tatuagem, ah, mas você trabalha só com não, é piercing. possível sim. Tanto que o piercing paga meus estudos, paga meus congressos, paga tudo que eu trabalho hoje, que eu faço. Tô aqui por causa do piercing. Não É, consigo fazer sei fazer outras coisas, mas eu vivo de piercing. e em que momento da sua carreira você começou a ter esse reconhecimento das pessoas te chamarem para ser jurado nos eventos? Porque até pouco tempo, eu que tenho acompanhado essa evolução da tatuagem, do mercado tatu, das convenções, se tem pouco tempo que tem as categorias de piercing em eventos de tatu. Demorou-se muito tempo para que se implantassem essas categorias em eventos. Então, assim, tinha alguns eventos tinham piercing, mas
foi da pandemia pra cá, teve muito mais, porque não tinha como o Pierce sair do estúdio e fazer um procedimento gravado ali. Mas creio eu que em 2000 e eu posso estar até errado, 2004, 2005, eu acho que bombou bastante o Pierce assim no mercado em questão. Tinha muita convenção tem muito em São Paulo, alguns lugares valorizam muito. Não que os outros lugares desvalorizam, mas quando eu comecei, fui convidado, a primeira convenção que eu fui convidado foi de um amigo no Paraguai, que eu ia fazer presencial, mas veio a pandemia, ele falou assim, pô, cara, você podia fazer virtual e tal. Eu falei assim, nunca vi, perdão, eu não sei como é que seria. Perguntei a outros profissionais que já tinham feito, pô, é assim. E adquiri aquilo tudo, eu olhei e falei, beleza, tem que ser um procedimento seguro. E daí foi indo. Fui em São Paulo, tem uma que eu fui, competi uma vez, depois eu ia competir de novo, mas não teve como. Na quarta edição, até a 10ª, eu fui jurado. Com bastante profissionais e também fui sozinho. Profissionais renomados, como Snoopy, Ronaldo, Sim. Sampaio. Fui com o Sudano, que é do Rio. Fui com o Pierce Deu Certo também. E outros profissionais também que não são tão renomados, têm nomes, né? Porque alguns profissionais, eles destacam mais que tem mais, não é facilidade. Consegue gravar um vídeo, não tem vergonha, consegue dar mais informativo. Eu tô meio com vergonha, meio nervoso assim de falar aqui, mas é difícil você conseguir olhar pra câmera e passar tudo aquilo que você conhece. É bem complicado, é difícil. Eu falo isso o tempo todo com a galera, o quão é importante a sua presença digital para a valorização do seu trabalho como profissional. Eu uso o meu trabalho como exemplo. Eu atendia clientes dentro de Belo Horizonte, mas em 2017 eu tive um convite para poder tatuar fora do país. Fui tatuar na Alemanha pela primeira vez. Eu falei, cara, como eu vou conseguir clientes nesse lugar? E aí foi onde a minha esposa, a Letícia, ela já era muito ativa nas redes sociais. Ela falou, cara, você tem que começar a postar vídeo, a fazer conteúdo informativo para os seus clientes conhecerem o seu trabalho e não simplesmente vender só uma foto de um trabalho pronto, porque as pessoas se conectam com pessoas. E aí foi onde eu comecei a me ativar nas redes sociais, a postar vídeo, a fazer stories na época. E aí eu cheguei na Alemanha em 2017 e consegui clientes através desses conteúdos, que eu já estava fazendo conteúdo e marcando as localizações de lá. E aí os vídeos Sim, acabaram aparecendo para pessoas de lá, elas que gostando do meu massa, trabalho velho. e fechando comigo. E aí, eu vejo que isso hoje faz total diferença. Grandes profissionais, tanto da tatuagem, quanto do piso, quanto de outros mercados, se tornam muito conhecidos e muito mais valorizados o seu trabalho justamente pela rede social. Porque publicam vídeos de qualidade, porque fazem um conteúdo informativo pro cliente, que é muito importante também falar, porque Sim, às vezes a pessoa quer atender cliente, mas faz vídeo para outros profissionais de piercing. E aí sim. não faz sentido, né? Você tá divergindo nas situações. Eu uso até um exemplo de um cara, me foge o nome dele, é um cara da Bahia que ele faz muito. Ele fala muito sobre procedimentos de outros Eu sei profissionais quem que que é. fizeram de forma errada, mas sem citar os profissionais, mas informando os clientes é, por que que eles não têm que fazer daquele jeito. E aí, outro dia, eu tive a oportunidade de conversar com ele, e ele fala, cara, você não tem noção da quantidade de cliente que eu atendo, justamente por Eu, causa desses eu, vídeos que eu eu faço. acho que eu tenho um pouco de certeza que eu acho que eu sei quem que é. Eu conheço ele, não pessoalmente, só virtual. Converso com ele. Eu acho que é o Centro de Perfuração, o Chan. É, Conheço ele, é ele é centro de perfuração. um ótimo profissional. É uma das minhas inspirações também, assim, pra tirar foto, conversar. Olho muita coisa que ele fala e estudo muito em cima também sobre isso. É um cara essencial, velho. E aí, você acha que no seu mercado você consegue fazer uma observação disso e ver que os profissionais mais bem valorizados são esses que produzem mais conteúdo, que estão mais ativos na internet, ou você acha que não faz diferença nenhuma? Diferença faz, sim, porque é sempre bom a gente falar pro cliente o que tá acontecendo e mostrar pro cliente como é o nosso trabalho, mostrar pra ele, dar mais informações. Não é só tirar uma foto e postar ali. Seria legal também, eu tô aprendendo isso. Tô adquirindo pra mim. A mostrar como que é. Porque geralmente a gente posta uma foto de vários ângulos,
talvez o cliente não vai entender, um piercing vai. É porque eu vejo esse conteúdo, principalmente no mercado de piercing, eu acompanho porque eu tenho o Body Piercing dentro do Sim, estúdio que trabalha comigo, e a gente troca muita informação. Eu falo, cara, você tem uma vitrine de venda de produto, mas ao mesmo tempo você está vendendo produto para outros profissionais, porque a nomenclatura que você coloca, é, como um profissional que não atua no ramo de piercing há anos, eu não sei essas nomenclaturas. Você me fala que vai colocar um piercing em tal lugar e eu uso um nome científico. Nem sei qual lugar é esse. Eu tô vendo a foto, às vezes uma foto de ângulo que a pessoa tira muito próximo. Você não consegue nem entender qual que é o lugar. Fala, cara, conversa mais de forma mais natural com o seu cliente. Ah, piercing no umbigo. Umbigo qualquer pessoa sabe onde é. Você não precisa sim. colocar um nome específico. Nipple piercing. Pra que colocar um nome em inglês, cara? Seus clientes são brasileiros. Bota mamilo, coloca uma foto, mostra uma foto legal, ou faz um vídeo, ou pede um depoimento do cliente. Acho que isso faz total diferença a forma com que você comunica com o seu cliente. Sim, se comunicando, mas muitas das perfurações foram muito lá atrás e foram na Europa, nos Estados Unidos. Quem criou acaba deduzindo o quê? Trazendo o nome do piercing em inglês. E meio que o pessoal quer mudar um pouco isso, tipo assim, ah, furei o tragus, ou furei o mamilo, ou hélix, ah, não, furou cartilagem. Opa, cartilagem o que é? Qual lado que é cartilagem? O que é cartilagem? Ah, furou o hélix. Ah, furou o lóbulo. Tipo, trazer pra pessoa o que é. Então o pessoal quer mostrar aquilo. Mas seria legal você também falar o que é e qual região quer mostrar. Como você Sim. disse. Porque acaba ficando meio científico, às Talvez fazer um vezes. videozinho na sequência, fazer um carrosselzinho com um Sim, vídeo. explicando Ah, sobre. tá, o piercing em tal lugar. Fiz uma perfuração na aba nasal. Uma perfuração com o nostril. O nostril seria uma joia. A pessoa fala, nostril, o que é isso? Ou a pessoa falar assim, ah, normalmente eu vejo muito piercing fazer isso em questão de falar assim, ah, fiz um piercing de ponto de luz. Pô, não é ponto de luz. Tem um nome. Fiz um piercing com strass ou zircônia ali. É mudar alguma coisa, mas o pessoal vai te procurar e falar, ah, você tem aquele piercing de ponto de luz no nariz? Aí você, tenho, mas aí você explicar pro cliente que tem predaria o nome, ele vai, ah, vai valorizar muito mais. Mas não é legal, em primeiro momento, tá? Me corrige se eu tiver errado. Em primeiro momento, para uma pessoa leiga que tá chegando na Sim, sua rede social pela primeira vez, ela identificar, ó, um ponto de luz. E ele, quando ele chega no estúdio e fala, ó, eu quero colocar um ponto de luz, você sabe sim, eu qual vou que é. saber, com Sim. certeza. E aí você falar assim, ó, olha, massa, esse ponto de luz que você tá me mostrando na foto aí é uma pedra de zircônia, Sim, ou é um os diamante, ou um Varov, Swarovski, ou você dá sim, pra pessoa essa informação do que você colocar lá na rede social e a pessoa ter que pesquisar o que é aquilo, sobre sim, aquilo. não, é isso mesmo, tem que ser assim, explicar pra pessoa, porque normalmente algumas pessoas são leigas. A pessoa Eu chega, acredito que a grande maioria, tá? porque se você for fazer igual, você vai fazer um vertical bridge, pessoal, o que é um bridge? Aonde que é um bridge? É um vertical. Já é um furo aqui na perfuração, é um vertical, você fala, pô, vertical é o quê? Muitas pessoas talvez não saibam até o que é um vertical. Sim. Aí você fala, não, é um piercing aqui. Aí você fala, pô, quero colocar um piercing aqui. Ah, eu quero fazer um strass aqui na cara e não sabe que chama microdermal ou fazer um surface. E Sim. você explicando como que é, a pessoa vai saber entender bem melhor. Porque tem muita gente que não entende o que tá ali. Às vezes a gente tá colocando ali um procedimento. Ah, joia Suflet B90 com grau de implante 360 titano L. O que é isso? 360 titano L? Isso é o 360 pra mim é uma manobra de skate. Pô, 360 você tá fazendo o quê? Virando. Então talvez o cliente não entenda se tá colocando para outro profissional. E alguns profissionais estão adquirindo colocar alguma frase ou escrita ou colocar só o nome do piercing. Exatamente. Sendo mais prático para o cliente entender, as Eu pessoas vejo que a entender. pessoa que posta essa nomenclatura mais científica ou mais pro mercado, ele atinge muito mais outros profissionais do que o cliente em si. Porque o cliente não entende, ele não entende aquela nomenclatura. E se você não tem essa conexão com o cliente de primeiro momento, ele vai querer ser atendido por uma pessoa que ele se identificou mais. Então, o que eu falo com a galera o tempo todo, e que eu gostei até muito do conteúdo desse cara aí que a gente tá falando, é que, cara, ele fala de uma forma simples, ele conversa com o cliente e ele tem os conteúdos, os textos que ele posta no negócio. De primeiro momento ele fala o piercing, a região que ele colocou, e aí embaixo, lá embaixo, para quem realmente está interessado, ele coloca toda a nomenclatura. Eu acho isso muito interessante. Isso é interessante demais, tanto que eu vou começar a adquirir nos meus procedimentos a fazer dessa maneira. Por quê? Primeiro instante, eu acho assim, quando a gente é muito novo, talvez a gente
Não é muito novo. Vai de pessoa. Eu fui leigo, fui assim. Pô, quero mostrar que eu sei pra algum profissional e também falar, pô, eu entendo do que eu tô falando. Não é Acho que linguiça isso não, em blá todo blá blá. mercado Então, faz a tipo assim, galera fazer eu isso. sei que eu tô falando, eu sei o que que é um 300, eu sei que é um aço, eu sei por que tá aquele nome. E talvez um profissional só é um Ctrl+V, talvez a pessoa que é um profissional também pode ser leigo. Fala, pô, vou copiar porque eu achei bonito a forma que ele falou. E talvez tá mostrando em outros profissionais. Os profissionais, pô, esse cara entende um pouco. Mas o que a gente procura não é só mostrar o trabalho para outros profissionais. A gente precisa captar clientes, como você falou. Eu acredito que, suponhamos que a galera que tá assistindo a gente tem pouco tempo que tá aplicando piercing ou tá querendo começar. A probabilidade de um outro profissional do mercado colocar um piercing com ela é muito pequena, ou talvez seja zero, porque ela está começando, ela vai atingir primeiramente os clientes, depois que ela tiver um background, tiver realmente informação, ela vai conseguir captar clientes. Sim. Falando dessa forma. Quando ele começa a falar de uma forma mais natural, é muito mais natural a captação de clientes para ela. Então, eu quero fazer uma pergunta para a galera que está assistindo a gente, que está vendo esse vídeo. Cara, coloca aí nos comentários como é que você age, como é que você age na sua rede social. Você conversa com um cliente ou você conversa com outros profissionais? Começa a fazer essa reflexão e me conta aqui nos comentários, só para eu poder saber também ou É, como essa galera está se portando. acaba sendo uma coisa meio robótica. Como eu vou palestrar, eu também vou falar um pouco sobre isso. E não é robótico. A gente tem que ter também um pouco o lado humano e dizer como é que é. Porque o começo de todo mundo é tipo meio que gravado. Oi, tudo bem? Você precisa de um piercing? Sim. Ah, o piercing, eu preciso de fazer um piercing, fazer uma língua. Ah, eu tenho. Talvez muitas vezes você não sabe até o tamanho do piercing. Então quando você está começando, igual eu vejo muito, a gente conversa muito sobre isso nas convenções e em congressos. Que um piercing em si, ele só se torna profissional depois de 2 anos. Porque ele vai saber tudo que ele fez de errado e entender o que ele está começando. Pode até demorar mais tempo, vai de cada um. Mas a gente considera no nosso mundo um piercing capacitado depois de 2 anos. Porque ele vai saber se ele ângulo, entender o que é um granuloma, saber o que está acontecendo. Então é Como tratar, como granuloma. tratar e acaba não sendo tanto robótico, porque talvez ele lê uma informação do que eu resumi e ele vai passar pro cliente assim: ah, você vai limpar com soro, isso, são 38 dias. Mas não sabe por que são 38 dias. E tem pessoa. Aí fala, Explica pra galera que tá assistindo a gente o que que é um granuloma, porque tem muita gente que provavelmente é, não todo mundo sabe. troca aqui que é um granuloma com queloide. Um granuloma é uma espécie de uma bactéria, fungo, que acaba se acontecendo por uma deformação de infecção e acaba expulsando. Aqui ele começa a formar as secreções. As secreções só é tratada como um soro fisiológico, de uma maneira correta. Não é ficar pondo na mão, tirando casquinha e rodando. Não pode fazer isso que vai fazer danificar mais o piercing e lesionar mais. A queloide, ela passa depois de um ano, de um tempo, que ela começa a aumentar e dá mais secreção e fica para RGD. Mas perdão, o granuloma em si, você fez a perfuração. Você fala pro seu cliente, ó, não dorme em cima, evita esse tipo de alimentos, você tem que cuidar. Normalmente, se essa pessoa não cuida, ela põe a mão, esbarra ou bate, depois de uns 7 a 15 dias vai começar a inflamar, vai começar a dar uma espinhazinha, ficar vermelho, sair secreção, sair toda a bactéria, toda a sujeira dali e começar a formar uma plastinha, uma bolinha. Ela vai formando, crescendo, vai virar um granuloma grande. E todo mundo fala, ah, o granuloma. Em termos, sem ser científico falando, é uma carne esponjosa. Ela vai expelir toda a sujeira para fora. Ela precisa retrair aquela sujeira. Falar, opa, alguma coisa no seu organismo tá errada. Você precisa ter um medicamento e tratar. Às vezes vai infeccionando muito, soltando pus. É legal procurar um médico. A gente não é médico para falar assim, ah, você vai usar um remédio, isso não, a gente não pode receitar. O que a gente sabe certo é, usa soro fisiológico, limpa 2 vezes por dia, não põe a mão, não esbarra. Não é legal usar pomada de maneira alguma, não é certo. Quer usar pomada? Procura um dermatologista, procura um médico. Ou tá dando alguma coisa de errado, procura, pergunta ao seu cliente saber o que está acontecendo, se ele toma algum medicamento, para saber, porque às vezes ele pode ter uma infecção no sangue e pode gerar num piercing isso. E atrapalha muito essas infecções se você não cuidar. Até que é uma infecção generalizada, cara. Tem bastante infecções que a pessoa pode perder um pedaço da orelha por causa de um piercing, se não for cuidado certo, se não tiver asepsia. E o piercing também tem que ser asséptico. Ele tem que ser limpo, autoclavado, ser datado, mostrado para o cliente. Quando você vai fazer um procedimento, mostra o que você está fazendo para o cliente. Mostra a joia.
Porque muitas das vezes não é o cliente, é a joia que não foi limpa. E você comprou aquela joia de um saquinho, pegou, não vai dar problema. Antigamente a gente fazia isso, Não faz a asepsia da não fazia parada. esse pino, vai de qualquer jeito. E não é bem assim. Uma parada correta, mostra que foi autoclavado, mostra pro seu cliente que você tá abrindo, porque ele vai ter interesse e vai entender que você Uhum. sabe o que está fazendo. Pessoal, foi autoclavado tal dia, eu trabalho dessa maneira. Ele vai se sentir mais seguro e mais acolhido. Mais confiante no seu Ele não vai ficar trabalho, né? tão nervoso. Porque normalmente você tá ali abrindo material, ele não tá vendo, ele fala, o que ele tá fazendo ali? O que que é isso? E é legal você ter esse convívio, conversar com o seu cliente, falar assim, ô, é assim, assim. E no meio dessa conversa, na hora que você tá acabando de fazer o procedimento, explicar que pode acontecer um granuloma. Explica pra ele, ó, granuloma pode acontecer por dessas maneiras. Se você não cuidar, vai ficar assim, assim, passa por uma vaso, pelos vasos sanguíneos, vai ficar primeiro vermelho, instante, os vasos vão romper, eles vão dilatar e vão começar a ter fungo, bactéria, prolificar e vai começar a gerar uma infecção. Vai expelir para fora. Pelo que eu entendo, posso estar totalmente errado, leigo, mas pelo que eu entendo é isso. Não, era mais pra galera de casa entender, porque às vezes a pessoa acha que deu uma bolinha já é uma queloide. E evitar, não espreme, não estoura, de maneira alguma não pôr a mão. Porque Pior das hipóteses, qualquer dúvida que a pessoa tenha, procura um dermatologista procura que um tá. dermatologista ou vai a um médico, legal. Procura o profissional que você fez. Ele tem a capacidade de explicar o que é. Se ele é um profissional ideal, confiante do que faz, sabe o trabalho, a gente, a gente faz a perfuração e pede o cliente para voltar, para a gente ver como é que tá. Então são os retornos. Se um piercing ele faz da maneira certa, correta e preocupa com o seu cliente, ele vai mandar uns feedback pro seu cliente, o cliente também vai mandar para ele, como é que tá depois de 3 dias. Preocupar com a pessoa. Vem aqui na loja para eu dar uma olhada. Você trabalha aqui perto, passa aqui para eu ver. Eu limpo para você se for problema, entendeu? Sim. É muito legal essa orientação do profissional piercing para com o cliente e ter esse pós, Sim, né? Todo esse atendimento do pós-procedimento. Que eu acho que faz uma diferença gigantesca ter um suporte. Né? E eu sim, acho que você consegue, né? Falando agora de uma visão de fora, eu acho que você consegue fidelizar o seu cliente quando você sim, informa ele. sim, bem mais. Você padronizando, cada um tem uma maneira de atender, um jeito. Então, eu faço o seguinte: faço a perfuração, explico para o cliente. No momento agora eu vou entregar uns kits de limpeza, sorinhos, para a pessoa entender e falar aqui, ó, daqui 15 dias você pode me mandar uma foto. Daqui 3 dias tiver como você retornar ao estúdio, seria legal para eu ver. Caso a gente for fazer uma troca de joia, fala, ou downsize, já vai Sim, pro para termo, diminuir o. para diminuir a haste. Isso eu brigo o tempo todo com a profissional que trabalha comigo. Eu falo, cara, as pessoas, principalmente no Brasil, elas não sabem falar inglês, então fala com as pessoas um termo que seja mais fácil de entender. Olha, eu preciso que você faça um retorno daqui 30 dias. Por quê? Tá vendo que seu piso ficou um pouco mais folgadinho? É porque sua pele vai inchar e aí eu vou diminuir essa joia pra Sim. ficar mais bonitinho, mais justo. Não, você volta daqui 30 dias que eu vou fazer um downsize. Aí seu cliente vai olhar assim, tem um downsize. What the fuck is downsize, my friend? Já compreende, tipo, já muda pro, tipo, não sabe o que é. Aí, o que é um downsize? Por que vai trocar minha joia? Minha joia tá tão linda, pra que eu vou trocar? A Eu pessoa não, acha que vai até eu não trocar o quero piso, trocar, eu não exatamente. quero trocar minha joia, tá linda assim. Aí você explica pra pessoa que você trocando a joia, diminuindo a haste, não rola atrito, não tem o problema, a possibilidade de querer dar um granuloma. Sim, não vai dar problema. Não. Ela não vai ficar com o piso o tempo todo Em sobrando, movimentação, assim. sobrando a haste, vai estar justo. E caso aconteça dela bater, esbarrar, inchar, ela volta e você troca aquela joia para ela e deixa uma haste menor até diminuir a pressão do inchaço. Então, eu acho, sinceramente, dando uma visão de fora, por uma pessoa que tem profissionais no estúdio que fazem esse tipo de serviço, e sou uma pessoa que já consumiu muito. Hoje Sim. eu não tenho piercings por uma opção, mas eu tive alargador no Tragos, Consigo, tô alargador de olhando. 4 mm, já tive microdermal, já tive aba nasal. Então, tipo assim, eu sou uma pessoa que foi adepto a piercing por muito tempo e eu sempre fui adepto a saber falar de forma que o seu cliente entenda. Eu fui o cara que durante muito tempo eu usei termo técnico
nos meus trabalhos como tatuador. Mas eu queria atingir outros tatuadores porque eu queria vender mentorias, eu queria vender meus cursos, eu queria vender para esses outros tatuadores o meu serviço de mentor. Então, por isso que eu falava com eles termos técnicos, eu sei que eles gostam. Mas, ao mesmo tempo, na descrição da imagem eu não poderia descartar o meu cliente. Então, eu conversava com os dois públicos de uma forma que ambos conseguissem entender. Vou fazer uma tatuagem de bodysuit, né? Pra galera que gosta do mundo oriental sabe que é um fechamento de costas, que vai até a parte de trás. Só que pro meu cliente leigo, fechamento de costas, tigre com flores de peônia, que é uma flor japonesa. Pro cliente profissional lá, que o cara que vai comprar o meu curso, bodysuit, tora, que seria tigre em japonês, com peones, tipo, que usa o nome em Sim. inglês também. E aí, os dois públicos conseguem entender, só que eu fazia duas descrições separadas. E até usava numerações das agulhas que eu usei e tal. Só que no primeiro momento eu conversava com a pessoa que paga minhas contas, que é o cliente. No segundo momento eu conversava com o profissional. Sim. Então isso é um conselho que eu dou o tempo todo pra galera que é profissional, que quer, em primeiro momento, captar cliente. Cara, converse com o seu cliente de forma que ele entenda. Imagina você em um outro mercado. Imagina, eu falo com a galera, imagina você indo no mecânico. Se o mecânico te fala o nome específico da peça, você não vai saber. Agora, se ele fala que tá com problema no motor, você sabe que tem que Sim. consertar. É isso. É isso mesmo, desse jeito. Porque imagina, o cliente chega lá, aí eu vi uma joia que é uma argolinha cheio de cravejamento. Aí você fala, pô, tem uma argola aqui cravejada, com cúbicas, cravejamento com cristais, cravejado Swarovski, que vai ficar lindo no gold. Titânio Gold, você vai. Titânio Gold, se a pessoa não sabe o que é Gold, ou Titânio Rosé, ou Blue Sky, vai falar assim, que De é novo, o que que é isso? isso? Aí você pega e mostra pra ela, ah, essa cor azul mais clarinha, tem as cores que fazem o degradê. Ah, então. Aí você fala pra ela que são cúbicas, ela fala, o que é esse processo cúbico? O que é isso? Como é feito? Cravejado, vai entender. Alguma pessoa talvez que saiba, vai entender, outras não. Fala, você colocar lá, você vai falar termos técnicos para outros profissionais. E antigamente eu fazia muito isso, eu tô procurando simplificar para o pessoal entender que uma joia trabalhada, ela tem um cravejamento, são garrinhas, tem os cristalzinhos. E se ela falar, mas é feita como? O que que é? Aí eu vou para ela perfeito, explico para ela o termo técnico, simplifico também, vai O entender legal, bem às vezes, mais. é mostrar. Eu até falo com a menina na loja. Sempre quando É for fazer porque pedido, pede, tipo, joias a mais pra você deixar uma de mostruário. Quando você for falar sobre uma questão, titânio gold, mostra, pega na mão, bota, olha que isso sim, aqui é um titânio gold, tá vendo? Que ele tem esse cor meio que parece um ouro, gold seria ouro e tal. Então, mostra que tem uma cor de ouro e tal. Então, eu acho que visualmente o cliente compra mais ele é. fácil. Se você tá na internet, como eu tava falando, se tá na internet, vem, ele pede uma foto, você envia. Mas seria legal você falar assim: passa aqui na loja pra você ver essa joia como que é. Eu tenho ela no mostruário, igual você falou. Eu faço isso. Pego uma pra deixar e deixo outra de mostruário. Por quê? Meu mostruário tá ali. Ela vê, ah, eu quero. Ah, se vem duas pessoas, ah, eu tenho só aquelas duas, falo, pô, então. Tem uma tá autoclavado, essa eu posso fazer em você. Daqui uma hora eu autoclava, a outra eu consigo fazer na outra pessoa. Ou então falar, ó, vou preparar o material, Sim. já bota aquela que você tá ali pra autoclavar. Inclusive, isso foi uma coisa que aconteceu há pouco tempo. Eu fiz esse padrão dentro do estúdio, que eu falei com a menina, você nunca dá tempo de espera pro cliente. Você fala assim, olha, eu vou fazer o da sua amiga primeiro, que ela já estava decidida, você decidiu agora. Enquanto eu faço o procedimento dela, você me aguarda, que aí a gente faz o seu na sequência. Arruma o material, já bota o piso pra autoclavar, Sim. faz o procedimento de uma, depois que o piso já tá no meio do procedimento, provavelmente o piso vai estar no meio da... Vou arrumar o seu material agora. Nesse processo, termina a autoclavar. Se você falar, ó, você vai ter que esperar uma hora, às vezes a pessoa, não, vou fazer outro dia então. Você Sim. acaba perdendo o cliente, a possibilidade de estar fazendo aquele procedimento naquele momento. Eu fazia muito isso, mas hoje em dia tem autoclaves que em 5 minutos É, né? A ela. Christopher lançou essa autoclave aí, eu falei, cara, acho que As é gringas. 8 minutos, né? As gringas também, que são as States que lá fora, né? Sim. Que é 5 minutos, a bolinha pode cair no chão, você fala só um minuto, pega a bolinha, abre, monta, coloca de novo, fecha. Põe pra autoclavar, você tá conversando com o seu cliente, você tira a bolinha e coloca de novo. Aí você é o seguinte,
você faz, não tem aquela poluição plástico pro mundo. Você deixa suas joias no mostruário. Você pode ter bastante joias no mostruário que tá ali, passa na cuba, limpa ela, pega ela seca, embala ela, põe no autoclave, já acabou o ciclo dela, que é 5 minutos, você tira e põe no, faz a perfuração no cliente. É muito rápido, então assim, o plástico tá sendo mais prático. Sim. Só que em questão de realidade, de benefício, questão de custo, ela é alta. É uma É autoclave cerca de bem vinte cara. e quatro mil a 28 mil. Então, assim, a realidade de muita gente não tem como ter uma dessa. Eu sou louco pra ter uma dessa. Tô trabalhando, empenhando, juntando dinheiro pra ter uma dessa. Pra mim, o que falta, assim, de aparelhagem que eu quero, falta ela. E hoje você falou que você trabalha no estúdio de outros, junto com outros profissionais. Sim. Como que funciona na questão do piercing? Vocês trabalham com porcentagem? Você paga um aluguel fixo para o espaço? Como que funciona isso? Só para entender e para a galera também que está assistindo a Se gente entender. depende do. É tudo conversa. Depende. Até contrato acontece. Depende de como você vai conversar com o dono, o proprietário ou até um empresário que seja que tá representando a firma. Eu trabalho com porcentagem, outras pessoas dividem o aluguel, que acaba sendo dono, ou acaba sendo que o local não tem piercing e a pessoa cede o espaço pro piercing, ajuda o piercing. Aconteceu isso comigo 2 vezes, do, eu trabalhar no local e não passar porcentagem, trabalhar ali pra mim. Mas o que eu fazia pro estúdio? Não que o cara pediu pra mim, o dono. Eu limpava e dava suporte todo pra todo mundo. Eu acho certo, pô, tô ganhando meu espaço ali, me deu uma moral. Vou dar moral também pra todo mundo. Não é que eu tinha um fluxo muito gigante, eu tinha um fluxo baixo, trabalho com horário agendado, mas eu ajudava todo mundo. Mas depende de cada pessoa, como que vai fazer, entende? Cada negociação, São né? negociações. Tem gente que trabalha 50-50, tem gente que trabalha 30-20. Depende. Ah, a porcentagem em questão, a joia é só minha. Eu comprei essa joia. Quanto que eu posso te passar? Dependendo, você passa 5% ou você não passa nada. Vai de conversa com o local. Ou você paga só essa conta de luz, ou paga essa conta de internet ou É tudo água. uma negociação. Sim. Então, assim, vai dependendo do profissional que vai estar procurando você para estar trabalhando com ele. E depende do estúdio. E também tem questão de fluxo. Quando tem 2 body piercing do estúdio ou mais, tem bastante fluxo. Tem até mais Então, fluxo. Acaba tendo mais fluxo, sim, né? então aí acaba sendo horário mais agendado, depende da porcentagem. Acaba sendo que alguns estúdios preferem só adquirir o profissional, fala, você não precisa trazer nada. Você tem X porcentagem, você vai trabalhar com todo o material do estúdio. E acaba sendo que o Porque profissional às vezes tem trabalha uma ali. rotatividade Sim, também de tem. profissionais. Bastante. Eu conheço bastante estúdios que são Eu assim. já tive muita rotatividade de body piercing no estúdio. É massa, porque acaba sendo que você consegue ter vários profissionais e também é legal também trazer outros profissionais de E você fora. pretende ter um espaço para você ou montar um espaço específico para piercing? Porque hoje, né, hoje não, já tem muito tempo, mas era mais comum acontecer isso nos Estados Unidos, na Europa. Tem lojas gigantescas, famosas, que só trabalham profissionais de piercing, não tem tatuador no espaço, né? Você pretende ter algum espaço para você que envolva tatu ou que seja só de piercing? Você pretende ter um projeto, algum projeto desse tipo para o futuro ou isso já Tenho. esteja Tenho, acontecendo? tenho, tenho um projeto, não que estava acontecendo, poderia ter acontecido, mas no momento não é a minha realidade, então esperei. Mas eu pretendo ter um espaço para mim, sim, que envolva piercing, só piercing ou piercing e tatu. Eu não vejo, tipo, rincha entre os dois, não vejo questão disso, mas em primeiro instante eu pretendo ter um lugar só para mim, tá trabalhando com outros profissionais para mim também. Possa ser que seja daqui a um ano, 6 meses, ou daqui Tá 4 anos, aí, que todo o processo estudando. já tá em andamento. Mas agora não tô trabalhando pra mim mesmo. Trabalho pra outra pessoa. Então, mas eu Mas pretendo tem sim. suas vantagens e desvantagens nisso também, né? Tipo, eu até converso muito sobre isso com os profissionais que trabalham no estúdio comigo, que eu falo, quando você trabalha num espaço, e eu trabalho também em espaços onde eu pago porcentagem, eu viajo hoje o mundo inteiro tatuando, Uhum. tatuo Estados Unidos, Europa, até mesmo aqui dentro do Brasil, em vários estúdios, onde eu pago porcentagens, e eu falo que as vantagens desse modelo de trabalho é que você chega,
presta o seu serviço, atende seu cliente de forma, de uma boa forma, né? Para que essa pessoa se torne realmente seu cliente. Termina o procedimento, cara, eu não tenho obrigações, né? Obrigações essas de pagar contas, onerações com funcionários, com despesas de aluguel e tudo isso. Então, eu tenho uma única conta fixa que eu tenho que pagar, que é o percentual em cima do trabalho que eu fiz. Seja 50%, que seja 40%, que seja 60%. Tem estúdios que trabalham com 60% para o estúdio, 40% para o profissional. E ok, desde que esse estúdio me forneça um suporte mínimo necessário para que eu consiga trabalhar de forma adequada. E aí eu falo isso no Brasil inteiro, no mundo inteiro. E aí tem sua parte que seria negativa, né? Que é que você está pagando um percentual do trabalho que você está fazendo. Então a pessoa, o profissional, que ele vai escolher o modelo de trabalho, ele tem que colocar todos esses pontos na balança. Que já teve profissionais que trabalharam comigo, e o que ele fazia por mês, se ele fosse abrir uma loja, ele não conseguiria pagar as contas. Então, para esse tipo de profissional, às vezes vale muito mais a pena trabalhar porcentagem. E tem profissionais que trabalham comigo já há mais de 7 anos que fazem dinheiro que ele poderia ter 2 lojas, se ele quisesse, que o dinheiro que ele faz por mês daria para ele ter 2 lojas, mas a pessoa não quer ter a dor de cabeça de ter um estúdio. Porque sabe também, e aí quando eu te faço a pergunta, que às vezes você me fala, Marcos, mano, eu sou muito de boa de trabalhar com outra pessoa porque eu não quero ter o corre de ter um estúdio. Eu tava até conversando há pouco tempo com o Gleison. E aí o Gleison tem um estúdio gigante também. E aí ele falou, cara, é massa, mas tem imposto pra caramba que a gente tem que pagar. Porque às vezes o profissional que trabalha, ele tá no estúdio, ele fala, cara, pago 50% do espaço, mas o estúdio não recebe os 50%. Porque tem 6% do governo, mas a máquina de cartão recebe uma beirada, mas o cara tem que pagar recepcionista, água, luz, telefone, aluguel e aquela Todas as caralhada toda. burocracias, né? É muita burocracia, parece ser muita dor de cabeça, assim, né? Tem gente que prefere isso. Mas tem uma coisa sua também é satisfatória. Eu, Sim. eu, eu penso assim, mas antes, bem antes, muitos anos atrás, você falou, velho, não mexer com isso não, pra quê? E depois foi saindo, fluindo isso. Pô, e se eu tenho um bagulho meu? Se tem uma loja de piercing bacana, que seja referência. Eu penso em ser referência. Pô, Você já é referência, né? referência, tem uma loja referência Ah, sim. aqui. Pô, é referência do Brasil. Tem uma loja finíssima em São Paulo. Tô usando até a camisa. Não é Da propaganda. Milênio. Não é A Milênio é propaganda. uma marca de piercing, É marca não? de piercing. Que Eles é abriram um a estúdio Tem agora? um estúdio já tem anos. Não sabia. É que eu tô por fora desse Sim, mercado. sim. Ela que faz os congressos dentro do Brasil. Que chama Gap. Vou desde o terceiro eu tô indo. Tá indo pra 8ª edição, do ano que vem. E ela que gera o mercado do piercing, ajuda muita gente sobre em questão de formativa e tudo. E tem uma loja riquíssima com joias do mundo inteiro, que é em São Paulo. Que fica, eu não sei certo o endereço, eu sei que fica no bairro da Augusta. Uma loja linda, que tem joias simples, delicadas, como joias lindas de luxo. Vai de gosto. Sim. Joias do mundo inteiro. Então, e da onde a empresa que está surgindo, o Titânio Bill, que está vindo do mercado novo agora, é de lá. Que é ela que está representando, vende piercing para os piercings no Brasil. Escalabilidade, né? Os caras estão Sim, fazendo um produto em escala e vendendo, inserindo no mercado para fomentar o desejo de outros profissionais de usarem e até mesmo se mostrar para os clientes e tal. Cara, sim. muito legal que é um mercado que tem se desenvolvido muito ao passar dos anos, né? Sim, e agora tem, acho que tem quase um ano, é, tem uma galera que começou a se unir e fazer uma associação para piercing. A gente tem uma associação, App? a APPBR, Sim. que começou a se unir e ajudar a gente com piercing. Então, ano retrasado teve congresso, se não me engano, foram 2 esse ano. Teve. Ano que vem vai ter um. Vai ser aqui em Belo Horizonte. Ano que vem. Congresso da app? Da PP vai Massa. ser aqui. Vão trazer outros profissionais de outros países para mostrar como é que é. Uma das profissionais que trabalham lá no estúdio, ela tem o Que massa. selo da app. Eu tô indo para esse caminho. Tô na fase de mostrar, mandar tudo para me tornar um membro. Sim. Em breve, se deu tudo certo, me torno um membro. Eles têm uma parte burocrática, né? Sim, Que é do estúdio, que é parte do estúdio sim. fazer.
E aí, como eu fui profissional piercing, eu sempre pensei muito nesse lado. Cara, eu tenho que ter uma sala minimamente Isso. adequada Olha, com autoclave, com toda essa parte. E aí ela teve que fotografar todos os espaços, fotografar, acondicionamento mandar de joia, vídeo, mandar vídeo e mostrar tal. tudo certinho. Tem que ter só um espaço dela, um espaço só de esterilização. É um requisito legal. A vigilância sanitária também pede. E lá fora também, se eu não me engano, na APP Las Vegas, ó, a APP dos Estados Unidos também pede. A LBP, que é do México, também pede isso. Todas as associações de piercing, elas pedem no mínimo isso. Uma sala de piercing, uma sala de esterilização, como você trabalha, a joalheria pede tudo. E outros requisitos que eu não vou me lembrar no momento agora, que são bastante. Sim, tem que preencher um Sim. pré-requisitos. E pra galera que quer entrar nesse mercado, qual que seria uma porta de entrada que você daria conselho pra galera? Cara, começa por esse caminho que vai ser mais fácil pra você. Cara, não acreditar tudo que tem na internet. Não procurar ver vídeo, começar da loucura, igual antigamente a gente fazia loucura, pegar, furar em casa, ou furar em escola. Aconselho procurar profissionais, dar uma olhada, pesquisar, olhar congressos que tem no Brasil. Que é o GAP, se eu não me engano, tem o CONAP, que é no Recife, tenho certeza, exato. Tem um também que tem em Brasília. Procurar profissionais, perguntar a pessoas que já fizeram workshop, ou fizeram curso com profissionais que já foram nesse lugar. Perguntar como é que foi, como é que é, como que deve começar. E adquirir e procurar evoluir. Sempre. Viajar, procurar, sempre estar estudando. Perguntar, onde que tem um curso, ou quem que faz curso, como é que foi feito esse curso. É, eu, quando, bom, eu dou workshops e cursos, palestras também, né? Então, quando a pessoa vem me procurar, no primeiro instante eu pergunto, por quê você está me procurando? Qual que é o seu interesse? É porque tem muita propaganda enganosa. Tipo, seja um piercing, ganhe mais do que 2, 3 salários em um mês. Não é bem assim, tem as realidades. E você procura saber ao certo, procura investir e saber como que é para você estar chegando. Tem um caminho, tem uma escada, não tem como pular os degraus. Chegar lá em cima e pá, vou ganhar. Não, não tem como. Mas você procurando profissionais certo, pesquisando em congresso, Instagram, você acha e consegue adquirir informações que você consegue começar a procurar se evoluir e a começar a trabalhar no ramo. Massa. Galera, papo sensacional. Acho que teve muita dica legal pra galera que tá Sim. começando, muita informação bacana. Galera que ficou aqui com a gente, não deixa de se inscrever no canal, que isso ajuda a gente a crescer. Queria agradecer os nossos patrocinadores e apoiadores aqui do School Podcast. Um dos apoiadores está até aparecendo aqui na tela agora, que é o Minas Inc. A gente está fazendo esse evento aqui dentro do Minas Inc. A Diamond Motors, que é uma loja de carros que tem aqui em BH, loja de carros de alto luxo. A Time Company, que é uma empresa de marketing, né? E eles fazem um trabalho de marketing voltado para captação de clientes para o seu negócio. Então isso é muito importante, principalmente para nós que somos profissionais que temos Sim. necessidade de ter clientes novos todos os dias. Então, você que ficou aqui com a gente, que curtiu o papo, se inscreve no canal, que isso vai apoiar a gente. Cara, Muito brigadão. obrigado, cara. Fico muito feliz de você ter trocado essa ideia. Como eu te falei no início, primeiro Body Piece que trocou esse papo com a gente. E bem legal, acho que um mercado que tem crescido cada dia mais, coisas novas têm chegado, o titânio, essas Sim. autoclaves que salvam a vida da galera. Como o Titânio, Push Pin, que tá vindo pro mercado, outras joias. É, o que eu deixo como palavra assim, como finalização, é o seguinte: nunca desista dos seus sonhos, porque você pode estar um passo de alcançar. Se você desiste, você não vai saber se você vai conseguir ou não. Entende? Então, assim, sempre procuro o máximo passar isso para todo mundo. Cara, pra galera que não te conhecia, que tá te conhecendo agora aqui através do School Podcast, como que eles fazem pra te encontrar nas redes sociais? A gente vai deixar tudo isso na Sim. descrição, mas esse vídeo também se torna um áudio, a gente bota ele no Spotify, Deezer, Apple Podcast. Fala seu Instagram, suas redes Meu sociais, né? Instagram é Léo Freitas Piercing. Meu Facebook é Léo Freitas.
são o que eu mexo mais. No Instagram e Facebook e WhatsApp. Galera que quiser ter informações, que quiser fazer uma perfuração com você, ou que quiser fazer um workshop seu, só te mandar uma mensagem lá. Vai estar um link de inscrição na minha bio e você vai direcionar. Vai estar meu WhatsApp e você já consegue falar ali comigo. Já fala direto Já com fala você. direto comigo. Massa. Galera, esse foi o papo com Léo Freitas, profissional piercing há 15 anos. E esse foi mais um episódio do School Podcast. E é isso. Valeu, Wilzão. Valeu, GG. Valeu, Minas Inc. pelo espaço. Tamo junto.